Olá, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindas. A paz do Senhor Jesus para todas vocês. Mais uma terça-feira, mais uma semana abençoada, mais uma noite de bênçãos. Que o Senhor Jesus nos direcione, nos guie durante todo o tempo na administração do estudo dessa noite. Amém? Vamos orar para iniciar? Feche os seus olhos, em nome de Jesus. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, no nome santo e poderoso de Jesus, eu me apresento diante do Senhor. E venho ao te apresentar, Senhor, cada uma das suas filhas que estão presentes aqui nessa noite, e apresento também as que ainda vão chegar. E peço ao Senhor que, durante todo o tempo, Pai, que nós estaremos ouvindo da Tua palavra, o Teu Espírito Santo possa nos auxiliar em sabedoria e entendimento, que o nosso coração esteja disposto, Senhor, aberto a ouvir a Tua voz, porque o desejo do nosso coração, Senhor, é Te buscar, é viver no profundo da Tua presença, é conhecer mais da Tua palavra, Senhor, para que nós possamos viver em verdade, posicionadas como mulher de Deus, que é esse o desejo do nosso coração, estar sempre na presença do Senhor, ajudar todo aquele que precisa, mas para isso, Pai, nós reconhecemos que precisamos do Senhor, que precisamos da Tua orientação, que precisamos ser guiadas o tempo todo pelo Teu Espírito Santo. Obrigada, meu Deus, eu consagro ao Senhor a vida de cada uma de nós agora. E peço que o Senhor envie um anjo ministrador de proteção na casa de cada uma agora, a fim de protegê-las, de que não haja distração. Toda a honra e toda a glória do estudo dessa noite é do Senhor, meu Deus, e de Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador. Amém. Amém. Tudo bem? Passaram uma boa semana? Graças a Deus. Aleluia, né? Que semana abençoada, que dia abençoado que foi a nossa semana passada, né? Deixa eu arrumar essa câmera minha mais para trás. Aí, tá me cortando. Bom, vamos lá. Hoje a ministração é sobre o batismo nas águas. Hoje eu estava conversando com o bispo da minha igreja, e ali nós tivemos essa lembrança, e foi um momento muito especial, né, na minha vida, na vida da minha família. E ali naquele momento, o Espírito Santo apontou essa mesma lembrança que veio a você, você vai levar hoje para as mulheres do ministério. Então, eu não sei se todas aqui já passaram pela água do batismo, né? Mas quem já passou vai entender um pouco melhor o que é agora no profundo, porque a explicação que eu fui tendo conforme eu fui fazendo o estudo dessa noite é de uma forma muito linda, muito transparente, que o Senhor foi apresentando para que eu traga para vocês, tá bom? E no final nós vamos fazer uma oração que o Espírito Santo me pediu para que seja lançado o fogo de Deus sobre vocês. Amém? Então vamos lá. O batismo das águas. Pode passar, Heitor, por favor. O que é o batismo nas águas? Para quem não é batizado ainda e para quem é e não tem um entendimento profundo, só fez porque foi tocada, eu vou trazer para vocês. É um ato profético, né, que representa o arrependimento dos nossos pecados, traz a purificação para nossa alma, né, nos coloca em posicionamento, representa a nossa fé diante de Jesus Cristo e é o início também de uma nova vida, onde nós ali estamos declarando que nós desejamos viver uma vida nova. Então, é um dos principais mandamentos de Jesus estabelecido como parte da nossa jornada nessa vida. Então, faz parte da nossa caminhada cristã. Então, quando alguém decide ser batizado, então, essa pessoa, ela está declarando publicamente a sua aliança com Cristo ali. É um ato público, onde ela declara que ela está disposta a viver segundo os princípios do reino de Deus. Então, não é só algo externo,
né? Não é só algo externo que a pessoa faz, não. É uma experiência espiritual muito profunda, tá? Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Quando muitas vezes as pessoas falam assim: ah, mas eu já sou batizada, né? Eu fui batizada quando eu era bebê, isso para quem não nasceu em um berço cristão, tá bom? Vamos falar um pouquinho rapidamente dessa parte. Eu também não nasci em berço cristão, né? Então, quando eu era bebê, por como que eu posso dizer a palavra? Por costume religioso, né? Os pais levam os bebês ali para serem batizados na igreja católica, né? Que é a igreja que mais tem esse hábito. E qual é a consciência que um bebê tem de receber o batismo? Então, esse foi um dos pontos quando alguém sentou para conversar comigo, que eu comecei a entender o significado das águas no batismo e por que Jesus desceu nas águas depois de adulto. O que ele queria trazer, né? Então, eu me permiti entender que quando os meus pais fizeram isso comigo, embora não seja a religião onde eu estou hoje, né? Que, na verdade, eu não sigo uma religião, eu sigo o que Jesus Cristo me coloca para que eu siga, que é a palavra dele, que é a verdade. Eu entendi que quando eu descesse nas águas do batismo, todos os meus erros, todos os meus pecados ficariam submersos naquela água. É como se eu fosse lavada. Então, nós somos lavadas pelas águas do batismo, com consciência. Então, se o batismo é para perdoar os pecados, certo? O batismo é para perdoar os pecados daquele que está arrependido, para trazer purificação. Qual é o pecado e a purificação que um bebê precisa ter? Não é? O bebê não tem pecado, ele acabou de nascer. Então, existe um significado muito profundo da decisão de descer nas águas e cumprir uma obediência que Jesus nos trouxe, tá? Então, nós vamos ver isso no decorrer da aula, vocês vão entender um pouco mais. Então, eu trouxe o exemplo do bebê por causa disso, porque foi um momento que mexeu muito comigo e eu entendi. E quando eu entendi, rapidamente eu quis ser batizada, porque eu entendi que eu tinha uma chance, que eu tinha uma nova oportunidade de ter uma vida certa, de me consagrar a Deus, de buscar minha santificação, que é o quê? Viver longe do pecado, tá bom? E então eu trouxe os 3 aspectos fundamentais que simbolizam o batismo nas águas para vocês. Ó, primeiro ponto, a morte para a vida antiga, que foi o que eu acabei de dizer para vocês, que eu senti que eu tive a oportunidade, e eu acredito que muitas que passaram pelas águas também podem ter sentido isso. Mas se tem alguém aqui que ainda não é batizado, vai então ter a bênção do conhecimento do que é o batismo nas águas, tá bom? Então, ao ser mergulhado nas águas ali, a pessoa que está sendo batizada, ela está enterrando sua velha natureza, simbolizando a morte do pecado. Então, todos os erros, todos os arrependimentos, nossa, eu me arrependo por tudo que eu fiz, eu preciso de uma oportunidade nova. Jesus está te esperando. Ele está esperando você para que se cumpra o que está na Bíblia. Que todo aquele que quer ser salvo precisa nascer de novo. E sabe como que lindo que é? Que quando ele usa o termo precisa nascer de novo e ele é batizado nas águas, olha só o que Jesus traz para nós. Um bebê, ele é gerado aonde? No ventre, certo? E o que tem no ventre? Água, não é? Então, para nascer de novo, precisa mergulhar nas águas, precisa descer nas águas. É isso que Jesus disse. Por quê? Porque quando ele disse isso para Nicodemos, Nicodemos falou: mas como eu vou voltar para o útero da minha mãe? Isso é impossível, eu sou um adulto, né? Então Jesus deu essa explicação, que só se descer nas águas já aconteceria o nascer de novo. Então, olha só como é a sabedoria de Deus ao usar Jesus para trazer esse ensinamento para nós. Nós viemos da água.
Nós fomos gerados dentro da água, no ventre da nossa mãe. Por isso, nós precisamos descer nas águas quando nós temos a consciência, a decisão de querer começar uma vida certa. E não importa o que passou. O que passou já foi. Quando nós descemos nas águas, o Senhor nosso Deus já levou para o mar do esquecimento todos os nossos erros e todos os nossos pecados. Nossa, Kelly, mas e aí eu não posso errar mais? Não é que você não pode errar mais. Você deve se afastar do pecado. Mas se você cometer algum erro, cair num pecado de fofoca, num pecado de repente, murmurar demais, rapidamente você vai se lembrar que aquilo não é mais parte da sua vida. E você vai pedir perdão. Então, todos os dias nas nossas orações, nós devemos pedir perdão, porque nós estamos sempre afastando de nós aqueles hábitos antigos que a gente tinha, porque então nós deixamos os nossos hábitos antigos lá nas águas. Tá bom? Então, em Romanos 6:6 diz assim, ó: sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Então, o nosso velho homem morreu com Cristo naquela cruz. E quando nós descemos nas águas do batismo, nós estamos confirmando que o nosso velho, tudo que nós fizemos ficou lá. E nós estamos desejando viver uma vida nova. Então, é de verdade, é deixar naquelas águas tudo que você não quer viver mais, todos os seus erros, pecados, comportamentos que não faz mais parte da sua vida agora, né? Tudo fica lá. E foi isso que eu senti. Eu não sei se alguém aqui sentiu a mesma coisa, mas foi isso que eu senti. Eu já fui descendo pensando. Eu deixo isso, todos os dias eu já fui descendo e pensando, eu fui descendo as escadas e já fui pensando nisso. Lá no tanque onde eu me batizei, tinha uma escada, por isso que eu falei da escada. Então, ali, olha só, quando eu desci nas águas e eu levantei, o primeiro pensamento que eu tive foi esse. Eu nasci de novo, eu tenho uma nova chance, acabou. Aquele peso não me pega mais, aquela culpa não vai mais me perturbar, aquela culpa não vai mais trazer peso na minha consciência, acabou. Então eu me senti livre, leve, liberta. É esse o sentimento. Então, por isso que eu estou trazendo aqui hoje para vocês sobre o batismo nas águas, porque a hora que eu comecei a me lembrar disso hoje, eu entendi que o Senhor disse assim, é preciso lembrar desse dia tão especial. Muitas mulheres passaram por esse dia especial, mas se esqueceram. Deixou ali. Já fiz e pronto. Não, é preciso que a gente sempre se lembre do dia especial, do que nós decidimos fazer diante de Jesus, né? Então, esse batismo nas águas, ele é tanto para quem decide, né, pela primeira vez, como foi o meu caso, mas ele também pode ser realizado como um batismo de renovação de votos. O que é isso? É no caso quando uma pessoa já foi batizada, mas ela se afastou da igreja, foi para o mundo, caiu em pecado, caiu em erro, e em um determinado período ela se arrependeu. E aí ela se arrependeu. Então, olha como Deus é lindo. Ele dá uma oportunidade de novo para você voltar. Então, volta. Volta do jeito que você tiver, como você tiver. Ele só quer que você volta. Tá bom? Então, a diferença é que quando você vai no tanque do batismo ali, então o ministro, o pastor ali do batismo, ele vai perguntar assim para você, é o batismo ou é renovação? Ele sempre vai perguntar. E aí a pessoa vai dizer, é uma renovação. Por quê? Porque na hora de declarar ali, né, ele não vai dizer eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não. Ele vai usar os dizeres referentes à renovação de votos ali do batismo, né? Então, é muito lindo o que o nosso Pai faz por nós. Ele tem um amor por nós infinitamente sem limites. Não tem limite, tá bom? Vamos para o próximo. Pode passar o slide, por favor. Já passou? Tá, agora é ressurreição para uma nova vida, que é o que o batismo também traz para nós. Então, é o que eu falei. Ao sair das águas,
representa uma nova criação, uma nova pessoa em Cristo. É isso que acontece com nós, com a gente, quando a gente passa pelas águas. Então, assim como Jesus ressuscitou, o crente também se levanta para viver uma nova vida. De verdade, é isso que acontece. Então, essa lembrança de quem já passou pelo batismo, é isso que o Espírito Santo pediu para trazer hoje para vocês. Elas precisam se lembrar que elas foram renovadas. Então, se tem alguém aqui que está recebendo flecha, que está sendo atacada na mente, para poder ser acusada de pecados que cometeu lá atrás, repreende, em nome de Jesus. Porque esse pecado, ele não está mais com você. Porque hoje você tem uma vida diferente. Olha só, o inimigo ele é tão sujo, que quando ele não tem nada para te acusar no presente, ele vai ficar te lembrando de coisas do passado. Só que se você já desceu nas águas do batismo, você precisa ter o posicionamento e a consciência que isso não te pertence mais. Esse peso não é teu mais. O Senhor já pegou, já recolheu. Jesus já levou naquela cruz para nós. Tá bom? Em Romanos 6, versículo 4, diz assim, ó. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida, em uma nova vida. Entende que coisa linda? Uma nova oportunidade, novos dias, novos comportamentos, novos hábitos, novos costumes. Tá bom? Então, nós saímos daquelas águas mais leves, renovadas, uma oportunidade de recomeço. É a coisa mais linda, essa consciência, né? Deus ali nos permitindo sentirmos fortalecidas na presença dele, para caminhar com Jesus. Amém? União com Cristo e testemunho público também é o que acontece quando nós decidimos descer nas águas do batismo. Então, o batismo é uma confissão pública de fé, tá? Ao ser batizado, a pessoa declara que pertence a Jesus e que escolheu seguir os caminhos de Jesus, seguiu caminhar com ele. Esse é o ato em público que nós fazemos. Então, em Gálatas, capítulo 3, versículo 27, diz assim: porque vocês foram batizados para ficarem unidos com Cristo, e assim já se revestiram com qualidades do próprio Cristo. Então, olha só, se nós fomos batizadas para ficarmos unidas com Cristo, nós já estamos como? Revestidas pelas qualidades do nosso Senhor Jesus Cristo. Entende? Olha só. Onde eu pus minha apostila? Ah, tá aqui. Olha só. Eu trouxe aqui para ler sobre o ministério de Jesus nessa parte. Quando diz assim, ó. O batismo do ministério de Jesus. O próprio Jesus foi batizado, certo? Não porque ele tivesse pecado. Não. Jesus não tinha pecado. Mas para cumprir a justiça e deixar um exemplo para nós. Então, Jesus, ele não tinha pecado, ele desceu nas águas do batismo, para que ali ele desse um exemplo do que nós precisávamos fazer, tá bom? Aí diz assim, ó, em Mateus, capítulo 3, do versículo 13 a 15, tá dizendo assim, ó. Então, veio Jesus da Galileia ter com João Batista, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Então, Jesus chegou até o Rio Jordão, lá estava o primo dele, João Batista, e ele pediu para que João Batista batizasse ele. Mas João opunha-se. João recuou, né? E disse: eu que preciso ser batizado pelo Senhor, e o Senhor que vem até mim, né? Então ali Jesus, né? Porém respondeu assim: deixe por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então Jesus quer dizer assim, ó, vamos fazer isso agora. É preciso que se faça isso para que a justiça do meu Pai seja cumprida, para que os planos de Deus sejam cumpridos aqui na terra. Entende? Então Jesus não tinha pecado,
mas ele fez para deixar o exemplo e nos ensinar do que precisava ser feito. Amém? O que aconteceu no batismo de Jesus? Então, tá bom. Aí Jesus pediu para João Batista descer ali nas águas do batismo, certo? O que aconteceu assim que Jesus saiu das águas? O céu se abriu, revelando ali a aprovação de Deus pelo que ele estava fazendo. O Espírito Santo desceu em forma de pomba, simbolizando a unção e a capacitação de Jesus. Foi um símbolo daquele momento, daquela profecia que estava se cumprindo. A voz do Pai ecoou dos céus, quando ele disse assim: Esse é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem se alegria. Então, a voz de Deus desceu dos céus. Todos que estavam ali puderam ouvir e todos ficaram admirados, maravilhados. Então, imagina, se Jesus, sendo santo, foi batizado, quanto mais nós, que devemos seguir o exemplo dele. Nós precisamos seguir o exemplo dele. Ele fez isso por nós, para que a gente sempre se lembrasse diante de todos os atos que ele fez, diante de todos os exemplos que ele nos deixou, para que a gente pudesse segui-lo. Sabe como? Com amor, com responsabilidade, decididos a segui-lo em espírito e em verdade, buscar conhecimento na palavra. Quando uma pessoa tiver dúvida sobre o batismo, você vai ter conhecimento para explicar para aquela pessoa do que se trata um batismo. É uma decisão consciente do seu coração. Não, eu quero mudar a minha vida, mas eu preciso ser perfeita? Ó, só vai. Deixa o Espírito Santo te tratar. Ninguém é perfeito, só Jesus foi perfeito. Deixa ele cuidar de você. Não atrapalhe o agir do Espírito Santo na tua vida, tá bom? E se você já é batizado, eu tenho certeza que você está trazendo lembranças lindas do teu dia. Só se você teve amigos presentes, pessoas da igreja alegrando-se com você ali, familiares, se foi algum familiar seu. Então, eu tenho certeza que está trazendo ali para você um avivamento mesmo daquele ato. Eu tenho certeza que o teu coração está queimando, você está sendo avivada pela lembrança do dia do teu batismo. Amém? Quem deve ser batizado? Para quem já é, para ter certeza, para indicar para quem não é, e quem não é vai aprender agora. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Isso está escrito em Marcos, capítulo 16, versículo 16. E também quem deve ser batizado, todo aquele que se arrepender dos seus pecados, como está escrito em Atos, capítulo 2, 38. Se arrependem dos pecados, né? Ali existe uma petição, se arrependam dos seus pecados, tá bom? Nós devemos sempre confessar os nossos pecados antes de descer nas águas do batismo. Crer em Jesus como Senhor e Salvador, está em Marcos, capítulo 16, versículo 16. Então, nós precisamos reconhecer que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, e que é Ele que vai nos conduzir, é Ele que vai nos trazer as estratégias naquele momento difícil, naquele momento de deserto que nós estamos passando. Então, tudo isso, depois que a gente dá a vida para Jesus através do batismo, nós conseguimos entender que nós precisamos deixar o Senhor nos guiar. Amém? Você tem alguma dúvida, irmã Damiana? Você quer perguntar alguma coisa? E você levanta uma mãozinha e talvez eu acho que você pode ter alguma dúvida. Fica à vontade, tá? Se tiver alguma dúvida, pode perguntar. E quem deseja viver para Deus também, tá? Quem deseja viver para Deus, está em Romanos, capítulo 6, versículo 11. Nós precisamos estar decididos. É uma decisão. Ser batizados é uma decisão e um arrependimento. Então, quando eu entendi, eu pensei, por que eu estou demorando tanto? É agora. Eu já não quero mais carregar esse peso. Eu me arrependo de todos os meus pecados e eu quero que eu seja lavada pelas águas do batismo, porque eu quero começar de novo. E assim eu comecei de novo.
na presença de Deus. E eu tenho vivido experiências extraordinárias na presença do Senhor. O batismo não é uma escolha opcional, tá? Mas ele é um passo de obediência e aliança com Deus, porque está na Bíblia, está escrito, não sou eu que estou falando, então está tudo escrito. A transformação que o batismo é capaz de trazer para nós é divino, é de ordem divina mesmo. Então, olha só, o que acontece após o batismo? A gente vai ler aqui. O que acontece após o batismo? O Espírito Santo capacita para uma nova caminhada. Amém? O Espírito Santo vai nos capacitar para uma nova caminhada na presença do Espírito Santo. E é maravilhoso o que ele faz. Vamos lá ver? Ó, em Atos, capítulo 2, versículo 38, diz assim, ó. Eu vou ler para vocês. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados e vocês receberão de Deus o Espírito Santo. Olha que bênção. É uma bênção. Imagina uma nova oportunidade. Como é lindo lembrar de tudo isso que nós vivemos. Depois, o que mais acontece após o batismo? A pessoa recebe força para vencer o pecado. A pessoa recebe força para vencer o pecado. Está lá em Romanos 6, versículo 11. Ó, Romanos 6, do 11 ao 14, quando diz assim. Cadê? Do 11. É isso? É do 11 ao 14. Assim, também vocês devem se considerar mortos para o pecado. Olha o que está dizendo. Nós devemos nos considerar mortos para o pecado, mas, por estarem unidos com Cristo Jesus, devem se considerar vivos para Deus. Ou seja, olha só, aquele que não está unido com Cristo se consideram mortos, certo? Mas por estarmos unidos com Cristo, nós devemos nos considerar vivos para Deus. Nós estamos mortos para o pecado e vivos para Deus. É isso. É esse o posicionamento que nós começamos a ter. A gente morre para o pecado, morre para as coisas erradas. A gente morre para o mundo. É a palavra que a gente diz, né? A gente morreu para o mundo. O que significa isso? Parar de fazer coisa errada. Parar de fazer coisas que não agradam o coração do Senhor. Tá bom? Aí diz assim: portanto, não deixem que o pecado domine o corpo mortal de vocês e faça com que vocês obedeçam aos desejos pecaminosos da natureza humana. E também não entreguem nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado, para que ele a use a fim de fazer o que é o mal. Pelo contrário, como pessoas que foram trazidas da morte para a vida, entreguem-se completamente a Deus, para que ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. O pecado não dominará vocês, pois vocês não são mais controlados pela lei, mas sim pela graça de Deus. Entende? É isso. Quando nós decidimos seguir Jesus, quando nós entregamos a nossa vida a Ele, somos batizados, nós não somos mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus, pela misericórdia, pela bondade dele, todos os dias. Amém? O que mais acontece? A vida antiga fica para trás e inicia um novo tempo. Está lá em 2 Coríntios. Quem está com a Bíblia já vai procurando e já vai grifando. 2 Coríntios 17. Diz assim, ó. Nós não somos como... Peraí. 2 Coríntios 5, perdão. Capítulo 5, versículo 17. Quando diz assim, ó. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos deles. Olha que lindo! Olha que coisa mais linda, ó. Olha só.
Tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos para amigos de Deus, certo? E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. Quem são os outros? Quem está perdido no mundo que a gente ama. Nossos amigos, nossos familiares. Amém? Então tá aqui, ó. Se alguém está em Cristo, é nova criatura e as coisas velhas já se passaram. Eis que se faz um novo. Amém? É isso que o batismo vem trazendo para a gente. Aí tem aqui perguntas comuns sobre o batismo. O batismo salva? Às vezes a pessoa tem dúvida. O batismo é um passo de obediência, mas a salvação vem pela fé. É pela fé em Jesus Cristo que vem a salvação. Está lá em Efésios 2. Vou ler para vocês. Vamos testificando, é importante. Ó, Efésios 2. Ai, gente, cadê meu Efésios? Peraí. Efésios 2, aqui achei. Ó, em Efésios 2, tá escrito assim, ó, de 8 a 9. Vamos testificar o que nós estamos falando. Tá falando que a salvação vem pela fé, certo? Então, vamos lá. Pois pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la, porque só Deus nos dá através da nossa fé. E como nós buscamos a fé? Conhecendo a palavra de Deus, vivendo em verdade, deixando o Senhor Jesus tocar a nossa vida, deixar Ele nos conduzir, mesmo em meio às tribulações. Amém? Quem está com a Bíblia, grifa, tá bom? Que é uma passagem muito importante. Depois, crianças podem ser batizadas? Vamos lá, muita dúvida em relação a isso. O modelo bíblico mostra que o batismo é o quê? É para quem crê e se arrepende, não é? Por isso, é mais indicado para quem já entende sobre a fé fazer isso. Fazer essa escolha consciente da decisão de seguir Jesus e entregar a vida para Jesus. Então, nós precisamos, sim, existe nas igrejas cristãs, né, para os evangélicos, para os crentes, a apresentação da criança ao Senhor Jesus, a Deus nosso Pai. Então, a criança nasce, aquela criança, ela é apresentada a Deus, mas ela não é batizada enquanto bebê, né? Ela vai ser batizada depois quando ela tiver consciência. Então, a Bíblia mostra isso, que o batismo é para quem crê em Jesus Cristo e se arrepende dos pecados, tá bom? Preciso ser batizado para ir para o céu? A salvação é pela graça mediante a fé, tá bom? Mas Jesus ordenou o batismo como uma demonstração dessa fé. Foi isso que Jesus trouxe para nós, tá bom? Que através da demonstração da fé, descendo nas águas ali, assim como ele fez, nós teremos a salvação, tá bom? Como está escrito em Marcos 16:16, quando diz assim, ó. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. É isso que está escrito aqui. Então, é a Bíblia que está dizendo. E nós precisamos fazer o quê? Sermos obedientes. Porque olha só a primeira pergunta, o que fala? Que o batismo é um passo da nossa obediência, né? O que eu devo fazer depois do batismo? Às vezes a pessoa vai ali na emoção e não sabe muito o que fazer. Então, o que fazer depois do batismo? Buscar mais a Deus. Através da palavra, através da oração. Servir no reino, na igreja onde você se batizou. Dar o teu testemunho. Dar o testemunho em nome de Jesus Cristo. O que aconteceu na sua vida, como que foi, o que mudou, qual foi o seu posicionamento depois do seu batismo. Então, esse é o trabalho que você deve fazer na presença de Deus. Manter-se firme contra todas as tentações, né, e os desafios espirituais que vão continuar existindo, nunca vai parar, porque Jesus, do início ao fim, ele foi tentado, ele foi
cutucado, ele foi criticado o tempo todo. Uma hora era os fariseus, uma hora era os saduceus, e assim, uma hora era o povo, entende? Então, ele sofreu todo tipo de perseguição, então nós também vamos sofrer. Mas nós precisamos o quê? Nos manter firmes, para que a gente não se perca novamente. E se perder, pela misericórdia de Deus, nós podemos fazer o batismo de renovação de votos, tá bom? E mais. Assim diz em 1 Coríntios, que eu vou ler para vocês. Portanto, queridos irmãos, continuem fortes e firmes, continuem ocupados na obra do Senhor, pois vocês sabem que todo esforço nesse trabalho sempre traz proveito. Então, olha só, aqui a palavra de Deus diz: precisamos continuar ocupados. Aonde? Fazendo bem. Fazendo aquilo que nós viemos para fazer, que Jesus nos ensinou. Tendo compaixão das pessoas, servindo na igreja, na obra do Senhor, buscando sempre nos fortalecer em fé, estarmos firmes diante da palavra. Olha só, quando nós temos o conhecimento da palavra de Deus, nós não somos enganados mais, sabia? Os homens não nos enganam mais, e nem os demônios. Porque quando eles vêm, a gente se lembra das promessas de Deus, rapidamente. A gente tem conhecimento da palavra, a gente fala, pode sair, vai, repreenda em nome de Jesus, sai para lá. Não vou pegar essa flecha que você está me jogando, porque eu sei o que Deus prometeu para minha vida. Eu sei quem eu sou. Eu já entreguei minha vida para Jesus, eu já desci nas águas do batismo e você não vai me perturbar. Em nome de Jesus. É esse o posicionamento que você precisa ter na presença do Senhor todos os dias. Amém? É um dia especial, como eu comecei dizendo para vocês. Por isso que o Espírito Santo pediu para que eu trouxesse essa lembrança no coração de vocês, para que vocês pudessem reviver aquele momento que uns choram, outros não param de rir, porque são tomadas pelo batismo do Espírito Santo através do riso santo, né? Que a pessoa não para de rir, ela ri sem parar o tempo todo. Outros choram, o Espírito Santo vem em forma de choro. Então, é uma alegria que não tem como explicar. É uma paz, outros sentem muita paz, entram em silêncio, saem em silêncio, cada um da tua maneira, mas todos ali descem para receber o Espírito Santo de Deus. Amém? Então, quem já passou pelas águas sabe disso e pode sentir todo o amor daquele momento, daquele dia na fila, esperando chegar a sua vez, né? É um marco da decisão da vida da pessoa, esse dia, né? Um marco ali da decisão de ter uma nova vida com Jesus. E é lindo demais. Então, se você ainda não viveu esse momento, se permita viver uma nova vida com Jesus, porque é transformador o que ele faz na nossa vida. Amém? A sede nossa aumenta, a nossa fome, que a gente fala fome, o espírito tem fome, porque o nosso espírito se alimenta da palavra, o nosso corpo quer comida, mas o nosso espírito, ele quer a palavra, ele tem sede, ele tem fome, ele quer se alimentar do que está escrito e quer buscar mais conhecimento. E é maravilhoso o que o Senhor faz. Quanto mais entendimento nós temos, mais paz nós carregamos dentro de nós. E quando vem a dificuldade, tudo flui de uma maneira mais fácil. A estratégia vem rapidamente para a gente sair daquele momento de dificuldade. Amém? Olha só, é sobre isso a palavra de hoje, sobre o batismo. Eu não sei se vocês sabem, existem outros tipos de batismo, né? Eu já trouxe aqui em aula, tem alunas novas que talvez ainda não pegou as aulas anteriores, mas para quem ainda não sabe, existe o batismo. O batismo, na verdade, qual que é o significado da palavra batismo? É ir no profundo, é viver o profundo, é você fazer uma entrega total, é você receber de forma profunda.
né? Então, é você receber de Deus de uma forma muito profunda tudo que Ele tem para derramar. É o grande de Deus na nossa vida, né? É uma transformação, é uma nova, é uma santificação, é uma purificação. Então, o batismo tem também o batismo do amor de Deus, que o batismo do amor de Deus, eu vou trazer qualquer dia aqui para vocês, é quando fala para nós que Deus nos enche de tal forma que nós começamos a amar pessoas que a gente olha e fala, meu Deus, como que eu posso estar sentindo tanto amor por uma pessoa assim? E é o amor de Deus, é o batismo do amor de Deus. E tem também o batismo do óleo. Deixa eu me lembrar do nome aqui, porque para mim também foi uma novidade linda que o Senhor me trouxe. Eu falei, meu Deus, é verdade, eu preciso compartilhar isso com elas. Quer ver? Deixa eu ver aqui, que eu estava estudando hoje isso. Eu falei, Senhor, que lindo, eu vou derramar o batismo com o óleo da alegria, que é o que eu falei que é o riso santo. Tem pessoas que são muito alegres na presença do Senhor. E quando eu comecei a ler e a estudar sobre o batismo da alegria, eu vi que tem pessoas à minha volta que têm muita presença desse óleo da alegria. Assim como tem pessoas que são cheias do óleo do amor do Senhor. E é lindo. Além dos outros, né? Batismo no Espírito Santo, batismo no fogo, batismo nas águas. Mas esses dois, assim, para mim, eu não os conhecia. Então, olha só como que a falta do conhecimento não nos deixa viver maravilhas de Deus. Então, quando a gente conhece, a gente quer o quê? Viver, né? A gente quer receber, a gente põe as mãos assim e fala, derrama, Senhor. Derrama porque eu quero ser batizada em tudo, eu quero receber todos os batismos do Senhor. E Ele dá, sabia? E Ele te entrega. Se você estiver buscando, se você desejar de todo o seu coração, o Senhor vai te entregar tudo que você pedir, porque está escrito. E a palavra de Deus não mente. Amém? Deus é justo e fiel em tudo, sempre. Sempre, sempre. A palavra dele não mente. Então, é sobre isso. Quem aqui que já é batizada? Levanta a mãozinha. Todas sabem levantar a mãozinha, assim, Quem que já recebeu o batismo? Eu já. Heitor, faz um print para mim, por favor. Marley, glórias a Jesus. Só a Marley é batizada nas águas nas águas? Então eu entendi, porque o Espírito Santo pediu para que eu viesse aqui hoje. Amém? Que o Senhor Jesus possa tocar cada um de vocês. Sim, a Elisinar também escreveu que é batizada nas águas, talvez não está conseguindo levantar a mão, né? Aí embaixo da sua tela tem uma mãozinha. Aí se você clica na mãozinha, caso você seja batizada, aí eu vejo aqui, tá bom? Mas então é isso. O Senhor Jesus está chamando para que você venha, para que você se achegue mais, para que deixe Ele cuidar da sua vida, tá bom? E eu tenho só obedecido, só seguido o direcionamento de toda a palavra que eu preciso trazer aqui para vocês, todos os dias, tá bom? Incansavelmente. Agora nós vamos orar a oração que o Senhor pediu para que a gente faça. Deu certo, Heitor? Tá, então vamos lá. Olha só. A oração, ela é baseada totalmente na Bíblia, tá? Do início ao fim. Tudo que vocês vão declarar enquanto eu lanço sobre vocês fogo de Deus é com base bíblica, sempre, em nome de Jesus. Tudo que vocês aprenderem aqui, tudo que vocês ouvirem, todo conhecimento sempre vai ser com base bíblica em tudo, tá bom? E depois lá na comunidade eu vou mandar todos esses daqui de hoje, porque esses são muito importantes,
diante da oração que vocês vão fazer. Amém? Então vamos lá. Feche os seus olhos. Estenda suas mãos em sinal de receber, em nome de Jesus. E repete. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu recebo das suas mãos todo o fogo que vem do Senhor, do seu trono, em nome de Jesus. Teu trono, ó Senhor, é como fogo ardente, em nome de Jesus. Tu és o Deus que responde pelo fogo, em nome de Jesus. Um fogo vai adiante de ti, ó Senhor, e abrasa teus inimigos, em nome de Jesus. Senhor, lança teu fogo e abrasa as obras das trevas, em nome de Jesus. Batiza-me com o Espírito Santo e com fogo, em nome de Jesus. Que o teu fogo esteja em minhas mãos para curar o enfermo e expulsar os demônios, em nome de Jesus. Que o teu fogo abrase em meus olhos, meu coração, meu ventre, minha boca e meus pés, em nome de Jesus. Que o teu fogo esteja em minha língua para pregar e profetizar, em nome de Jesus. Recebo línguas de fogo, em nome de Jesus. Que a tua palavra seja pregada com fogo, em nome de Jesus. Faz de mim um ministro do fogo, em nome de Jesus. Livra-me com teu fogo, em nome de Jesus. Que o teu fogo me proteja e me cubra, em nome de Jesus. Lanço o fogo de Deus para abrasar os ídolos da terra, em nome de Jesus. Que as obras de bruxaria e ocultismo sejam abrasadas em teu fogo, em nome de Jesus. Purifica minha vida com o teu fogo, em nome de Jesus. Que o teu fogo seja lançado em Sião, em nome de Jesus. Que os espíritos da luxúria e da perversão sejam destruídos com o teu fogo, em nome de Jesus. Lança os espíritos de fogo para abrasarem as obras das trevas, em nome de Jesus. Que a tua chama queime os espíritos malignos, em nome de Jesus. Que a tua glória ateie um incêndio, como um incêndio de fogo, em nome de Jesus. Que a tua gloriosa voz seja ouvida, em nome de Jesus. Que desças teu braço como uma chama de fogo devorador, raios, dilúvio e pedras de saraiva, em nome de Jesus. Que a Babilônia seja como pragana e que teu fogo abrase-a, que eles não sejam capazes de livrarem a si mesmo do poder das chamas, em nome de Jesus. Senhor, vem e repreende teus inimigos com chamas de fogo, em nome de Jesus. Que toda a carne veja teu fogo lançado, em nome de Jesus. Cria sobre Sião uma chama ardente pela noite, em nome de Jesus. Que o fogo da tua presença seja lançado em minha vida, em nome de Jesus. Que os demônios sejam lançados ao fogo, em nome de Jesus. Lança teus raios quentes contra o inimigo, em nome de Jesus. Envia relâmpagos e desordena o inimigo, em nome de Jesus. Que a tua luz seja o fogo e o teu santo seja a labareda para abrasar os espinheiros e as sarças em minha vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor Jesus. Eu vou orar por vocês. Continuem de olhos fechados. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso,
Toda honra e toda glória ao Senhor. Esse ministério é teu, Pai. A nossa vida está em suas mãos. Nós estamos aqui, Senhor, nessa hora, reunidas em teu nome, clamando pela presença do teu Espírito Santo, clamando para que nós possamos viver, Senhor, na tua graça, para que nós possamos, Senhor, receber o fogo do teu Espírito Santo, a fim de nos purificar, de nos fortalecer, em nome de Jesus. Capacita-nos, Senhor, diante da tua palavra. Usa-nos, Senhor, em nome de Jesus, na tua obra. Coloca cada uma de nós no lugar onde o Senhor deseja. Nós honramos a vida do Senhor. Nós estamos te buscando em espírito e em verdade. O nosso coração está sendo entregue ao Senhor, para que o Senhor forje o nosso coração, em nome de Jesus. Que a nossa mente seja forjada em Cristo. Que a nossa mente seja como a mente de Cristo, em nome de Jesus. Que as nossas obras, que as nossas ações, que as nossas atitudes, meu Pai, sejam semelhantes à do nosso Senhor Jesus Cristo. Vem, Espírito Santo, usa-nos, capacita-nos. Esse é o desejo do nosso coração. Nos levante como mulheres de avivamento dentro da nossa casa, que é a nossa primeira igreja. Nos levante como mulheres de avivamento dentro da nossa comunidade, em nome de Jesus. Nos posiciona, Senhor, como soldadas do Senhor que somos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui, rendidas diante do Senhor, te buscando, porque é esse o desejo do nosso coração, em nome de Jesus. Pai, nessa hora agora, eu revisto todas nós com uma nova armadura das cortes celestiais, armaduras de Efésios 6, quando diz que nós precisamos nos revestir dia e noite. E é assim que eu faço agora, em nome de Jesus. Eu nos revisto, Pai, com uma nova armadura das cortes celestiais, armadura de alta patente, em nome de Jesus. Revisto-nos com o capacete da salvação, com a couraça da justiça, um novo cinturão da verdade, as botas do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito, em nome de Jesus. Estamos revestidas, meu Pai, com uma nova armadura. Estamos posicionadas diante do Senhor como soldadas de Cristo que somos, e é assim que nós queremos ser todos os dias da nossa vida. Estamos sendo protegidas pelo Senhor. Estamos debaixo das suas asas, Senhor. Não temeremos o mal, porque o Senhor sempre estará junto de nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Protege a nossa casa, Senhor. Livra-nos de toda doença, de toda peste, em nome do Senhor Jesus. Purifica a nossa casa, Senhor. Que levante-se agora uma grande muralha de fogo na casa de cada uma de nós, saindo do alicerce das casas, subindo as paredes e fechando todo o telhado agora, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, fogo, fogo que purifica, sobe pelas paredes e fecha todo o telhado, unindo-se ao céu com o Senhor, em nome de Jesus. E esse fogo purifica todo o ambiente da casa de cada uma agora, Pai, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, anjos ministradores de guerra, entrem pelas portas da frente agora, em nome de Jesus, e vai purificando, abençoando, santificando cada cômodo dessa casa. Entra na sala, passa pela cozinha, caminhe pelos quartos, pelo corredor, em nome de Jesus, lançando labaredas de fogo, purificando todo o ambiente, trazendo santidade nessa família, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro em nome de Jesus que sobre a tua vida está sendo derramada uma nova unção, uma unção do Espírito Santo, do fogo do Espírito Santo, em nome de Jesus. Eu te batizo, em nome de Jesus, com o Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu te batizo
em nome de Jesus, com o fogo do Espírito Santo, com falar em línguas, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada por esse momento. Obrigada, Senhor. Te batizo em línguas agora, línguas de fogo, 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 em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, meu Deus, por esse momento. Obrigada, Espírito Santo. Eu sei a obra que o Senhor está fazendo na vida de cada uma dessas mulheres. Oh, Espírito Santo de Deus, obrigada pela tua bondade. Recebam, recebam o Espírito Santo. Sejam batizadas em línguas agora, em nome de Jesus. Orem em línguas, em nome de Jesus. Ramashereandarabas, Suriacantarabas, Riamashereandarabas, o canta, Rocotampa, Shereandarabas, Iacantaramas. Obrigada, querido Jesus. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Que a tua obra seja completa, completa e total na vida dessas mulheres. Que elas se levantem e que o testemunho delas, Pai, em nome de Jesus, sirva para levantar mais mulheres na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Obrigada. Obrigada, Jesus. Obrigada. Quem trouxe a ceia, vamos ceiar o Senhor para finalizar essa noite maravilhosa. Olha só. Peguem seu pãozinho ou seu pedacinho de bolacha, um pouquinho de suco de uva. Quem não tem pode pegar um pouquinho de água, tá bom? Eu vou consagrar os elementos. Em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26, diz assim: Jesus pegou o pão, deu graças a Deus e partiu, e disse: Isso é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Depois pegou o cálice e disse: Esse é o cálice da nova aliança, feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Toda vez que vocês beberem desse cálice, façam isso em memória de mim. E ao comerem desse pão e beberem desse cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, eu consagro ao Senhor agora esses elementos, como sendo o pedaço de pão, o corpo de Cristo, e o suco de uva ou a água, como sendo o sangue de Jesus Cristo derramado naquela cruz por nós. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, que ao fazermos a ceia, nós estamos dizendo a Jesus que nós nos lembramos de tudo que ele fez por nós, que nós o amamos, que ele é o nosso Senhor e Salvador, que só a ele nós devemos toda a honra e toda a glória. Obrigada, meu Pai, por esse momento. Nós desejamos que a nossa vida seja totalmente guiada pelo Senhor, em nome de Jesus. Repitam assim comigo: Pai, em nome de Jesus, eu declaro que ao tomar essa ceia, ao comer do corpo de Cristo e ao beber do sangue de Cristo, todo o meu DNA espiritual será transformado e eu serei cheia do amor e da pureza de Jesus. A minha mente será como a mente de Cristo. Os meus olhos serão como os olhos de Jesus Cristo. Todas as minhas ações, os meus sentimentos, as minhas emoções serão totalmente guiadas pelo meu Senhor Jesus. E é isso que eu declaro. Em nome de Jesus. Amém. Pode fazer a sua ceia. Em nome de Jesus. Declara o seu amor a Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Eu te amo tanto, Jesus, tanto. Obrigada por tanto. Obrigada por cada uma dessas mulheres que estão aqui, meu Pai. Só o Senhor é santo e digno.
Obrigada, Jesus. Obrigada. Amém? Que o Senhor Jesus abençoe cada uma de vocês. Todas. Que cada uma de vocês possam receber o puro amor de Jesus de forma a transbordar. Assim como Jesus, quando preparou a mesa diante dos inimigos, né? Como diz nos Salmos, o cálice de vocês está transbordando hoje diante do inimigo de vocês. O cálice está transbordando de amor, está transbordando com o fogo do Espírito Santo. Vocês receberam um avivamento sobrenatural, genuíno, cada uma no seu cantinho, cada uma na sua casa, cada uma no seu lar. Deus é um Deus de milagres. Deus é um Deus de milagres. Olha só o que eu vou dizer para vocês. Tirem a pedra do coração. Tirem a pedra. Removam a pedra. Deixa o Espírito Santo agir. Olhem mais para o céu. Olhem para o céu. Orem mais. E profetizem bênçãos na sua vida, profetize milagres, profetiza o teu milagre, abre a tua boca e profetiza o teu milagre. Eu vou conseguir um emprego novo, eu vou conseguir trabalhar naquele lugar porque eu me preparei para isso, eu vou conseguir terminar as obras da minha casa, eu vou conseguir trocar o meu carro, eu vou conseguir servir mais na minha igreja. Profetiza o teu milagre, mas primeiro tira a pedra. Deixa Deus agir. Olha mais para o céu. 3 ações. Tira a pedra, olha para o céu e profetiza o seu milagre. Amém? Esteja posicionada. Deseje de todo o seu coração. Conversa com o Senhor. Conversa, peça, clame a Ele. Se você está posicionada, está escrito, Ele vai te entregar. Porque Deus é um Deus de milagre, é um Deus provedor, misericordioso, bondoso. Ele só tem promessas de bênção sobre a nossa vida. Ele só quer que a gente cresça espiritualmente, materialmente, servindo. Amém? Tá todo mundo bem? Porque eu não tô vendo ninguém, eu só vejo as fotinhas. Só vocês me vê, né? Mas eu acredito que que todas estão bem, para honra e glória do nome do Senhor. E eu agradeço mais uma vez a presença de cada uma de vocês. Tem algum tema que que alguma de vocês gostariam que eu trouxesse aqui, para eu poder colocar em oração, para ver o que o Espírito Santo traz? Algum ponto mesmo da vida? Tem? Alguém quer trazer algum ponto? Casamento, muito bom. O Espírito Santo hoje me trouxe essa palavra também. Muito bom. Casamento é um ponto muito forte, né? Então eu vou orar e eu gostaria de, junto com vocês, que todo o nosso ministério entrasse em jejum até na terça-feira que vem, para quem puder. Se todas entrarem, vai ser lindo, tá? Num jejum de 7 dias de doce e refrigerante. Doce e refrigerante, tá bom? Quem estiver disposta a entrar, o Senhor vai fazer grandes coisas. Quem já não come isso, escolha 2 outras coisas para estar tirando, tá bom? São só 7 dias, não é a vida toda. Toda vez que vê a fraqueza para comer, repete isso. Não é para a vida toda, são só 7 dias e eu vou jejuar porque o meu Jesus merece o meu sacrifício, porque eu sei que o que ele está preparando para mim é grande. Amém? Então, na semana que vem, nós entregaremos esse jejum, tá bom? De doce e refrigerante, que começa, então, a partir da meia-noite de hoje, tá bom? Então, amanhã já não comam mais, nem doce, nem refrigerante. Amém? Deus abençoe vocês, que esse ministério flua de uma maneira linda na vida de vocês. Convide mais pessoas para estarem vindo aqui, tá bom? Faça o convite para pessoas vir também,
buscar o conhecimento, receber do amor de Deus. Amém? E na semana que vem nós estaremos juntas de novo. Deus abençoe todas vocês. Tchau.